tem gente vindo do outro lado do mundo, de todos os cantos do mundo. Vamos tentar manter isso super engajado e interessante. Se não for, se não falar inglês, se preferir ouvir em português ou espanhol, vejam o globo na parte de baixo, onde diz a interpretação e poderão ver, então, escolher o idioma em que querem ouvir e falar. Também o curso ainda vai estar aberto durante 4 semanas, terão acesso a tudo isso. Outro anúncio que é importante de dividir é a certificação desse curso vai ser gratuita. Então, ah, há tanto interesse no curso para muitos de vocês, ah, eh, querem mostrar aos seus chefes ou supervisores que têm a certificação nesse curso. Há mais de 10.000 pessoas nesse curso, então é muito inspirador. O divisão, compartilhamento do conhecimento é uma coisa muito interessante. Nem sempre podemos responder a todas as perguntas nos chats, então, ah, podem utilizar todo tipo, como o Whisper AI, e isso é muito útil. Vocês poderão dividir isso através de vários conexão. Também temos uma grande conexão com o Hamilton deste curso. Eu aprendi a conhecê-lo muito melhor e eu vou passar para a série a Mariana para falar sobre as suas reflexões sobre o curso que ocorreu durante o último mês. Então, muito obrigado a Amy e todos. Um prazer falar agora com todos. Já estamos na nossa terceira semana. Bom, parece um pouco diferente, porque agora temos intérpretes, deve ser por isso. Realmente torna a coisa muito mais interessante. Eu acho que é ótimo que a certificação é gratuita, eu acho que isso é um detalhe importante. E a participação que nós tivemos com todos, eu acho que tem sido ótimo que as pessoas podem sair do curso já com uma certificação. E nós vamos considerar todas as perguntas que ouvimos aqui, que respondemos. O que destacou para mim nesse curso é a participação. Na semana passada, a questão do módulo 3 principal é que comparamos o, o produto que foi disponibilizado em chat GPT. Então, muitos de vocês tiveram relatórios muito profundos sobre a diferença entre os vários aplicativos e de como foi uma discussão bastante séria, muito incrível, e foi legal ver o interesse que todos tiveram nesse produto que melhor se adapta às suas salas de redação. Então, a participação realmente explodiu, foi incrível. Ver as pessoas escrevendo, dando suas opiniões, respondendo. E eu realmente leio tudo que é colocado durante a aula, e eu acho que faz sentido, porque a IA realmente faz todo o sentido e é por uma boa razão. Então, eu acho que ah, há muita discussão, muito interesse sobre isso. Então, agora é uma tecnologia que não é assim tão esperada, mas com o pessoal da área de pesquisa, nós trabalhamos muito dentro disso e acreditamos que podemos ver quem é capaz do que nesses cursos. Então, eu agradeço a todos por engajar com e fazer as perguntas que fizeram. Então, passo para Mariana. Obrigado, Dale, Amy, e muito obrigado por estar aqui, por me convidar para essa sessão ao vivo. Para mim, é muito mais do que uma inspiração. Nós temos quase 4.000 participantes no curso em espanhol e, como eu te disse, às vezes é difícil acompanhar todas as perguntas, todos os comentários nos fóruns, mas todos têm participado tanto e eu agradeço muito e gostei muito desse fato de que
as pessoas estão adotando essa tecnologia, todos muito curiosos e veem o que fazem com a transição, como foi a transição à era digital 20 anos atrás. E conseguimos realmente levar isso à frente e trabalhar com novos websites. Então, havia muita preocupação, por exemplo, será que não vamos ter mais um emprego? Então, as pessoas tinham medo. Havia muita reflexão sobre isso, sobre a era digital, sobre a transição para essa era. Mas agora eu estou sentindo que as pessoas já ultrapassaram essa fase e agora estão adotando a tecnologia. Ainda um pouco sobre o que vai acontecer, sobre seus empregos, mas eu acho que a forma que o curso, os módulos foram organizados, foram muito bons para deixar as pessoas confiantes de não ter medo, aprender a tecnologia e a utilizar o melhor dessa tecnologia. E eu acho que as pessoas estão finalmente entendendo essa mensagem. Temos dado ênfase no aspecto ético, especialmente, sobretudo na área de educação, mas também dentro de todo o nosso setor de midiático, jornais, revistas, etc. Eu sinto que o pessoal está finalmente entendendo que estamos dando uma informação útil de uma forma fácil de entender, e eu acho que tem sido simplesmente maravilhoso. Eu estou muito animada que estamos trabalhando nisso. Muito obrigado por me convidar, obrigado por falar nisso. Se fosse só em inglês, nós teríamos perdido muita gente aqui. E o Night Center também colocou disponível em espanhol e português, e isso ajudou muito. Se tiverem perguntas, é por isso que a Marina está aqui, o Cílio está aqui. Se tiverem qualquer aspecto do curso, um, dois, três ou quatro, coloquem no chat. Brignoni, Brignoni quer um pouco mais da próxima vez. E talvez achar alguns outros temas e questões que nós podemos discutir. Sobretudo para salas de redação, como que a IA generativa vai gerar mais trabalho e a possibilidade do seu website, que tem que estar na topo da mente das pessoas, e muita gente vai continuar invisível nesse sentido, nessas buscas. Eu não sei se, Mariana, você pode confirmar ou negar isso. I don't think, personally, I think there's been a lot of Eu acho que my sense is that quite a number of companies are now going live muitas with Vision companhias at a much slower estão pace than they would have, fazendo a integração num I think nível similar to mais what pundits thought they would be lento. at the beginning of this year. Ah, When GPT-4 came out, when LangChain quando became a thing, when you had things like IPT4 OpenAI taking over the Twitter platform and surgiu Twitter, e over quando a there, GI Gen AI começou and a entrar no language Twitter, models used to os módulos de do a linguagem ou de pretty good job difusão rather rapidly. que iam But substituir os now, seres humanos even rapidamente. with E o que estamos ChatGPT coming vendo along, é taking what que a OpenAI coisa used tem to do mais and adding nuances benefits to their em ecosystem. termos das Um, tecnologias que podem trazer de so benefícios I'm para a sala de redação. Então, because of that eu a little bit more positive about these estou technologies. I don't mais think they'll positivo sobre a completely replace. tecnologia. I could see a situation in which Eu poderia ver uma journalism situação em que o significantly jornalismo, como um augments. todo, vai mudar But de you forma had journalism, significativa. and then you had Ah, journalism and investigative ah, journalism, Você and tem, then por local exemplo, a journalism preparação das and notícias e o próprio jornalismo investigativo. amazing. Crucial Eu acho journalism from que research to gathering materials and putting together a story. todos têm a ver And com juntar, ChatGPT is coletar one of those material e amazing montar uma examples of história. this, Mas eu replacing acho humans, que humans in o investigative jornalismo, no journalism. final das contas, é uma prática humana. Nós todos somos humanos, tem toda uma sinergia. E, Humans então, don't think of eu journalism acho que esses properly and shouldn't understand modelos what it means to be human. It means ah, to be não connected entendem to the totalmente o world. que que é It's just humano. a little bit Eles different, and hallucinations é seem preciso entender a que o bit mundo é um unsettling. pouco diferente com So alucinações e outros problemas que testing surgem por aí. Então, anything, eu acho and que especially when it comes to se materials and putting together the sobretudo, stories, is refletindo sobre os positive materiais que nós for AI montamos moving para o forward. curso, And eu acho I que a think IA we've been generativa, slowed there to ah, using these technologies
está indo à frente e essa tecnologia pode ser usada para melhorar a situação do jornalismo como um todo, em muitos países, especialmente no Canadá. E, portanto, Messenger, ou Twitter, por exemplo, tem questões com o governo federal, e eu acho que tudo isso pode ser levado à frente de forma ainda melhor. Como eu já disse antes, nós temos essa questão da tecnologia, e não necessariamente, pelo menos do meu ponto de vista, do que eu tenho visto até agora, e o que as pessoas têm falado de modo geral é que, basicamente, nós estamos criando essa conscientização porque tem muita gente que está pesquisando aí inteligência artificial por anos, e então nós temos as transcrições, nós temos as ferramentas de busca em diferentes lugares e áreas, como a Amy disse em um dos vídeos, 20 anos atrás, era preciso ter gravador, fita cassete, tudo isso. Agora nós estamos tem gente que já usa a inteligência artificial há anos, só que nós não sabíamos necessariamente que isso era aí. Agora é quando começamos a entender a diferença entre inteligência artificial e inteligência artificial generativa. Há uma certa confusão aí. E à medida em que vamos adiante e que vamos progredindo em entender essas diferenças, eu acho que nós vamos obter mais vantagens das ferramentas. Não acho que as ferramentas vão nos substituir e vão ocupar nossos postos de trabalho. Eu acho que são ferramentas fantásticas que nós vamos usar para realizar diferentes tarefas nas redações. E fazer, por exemplo, jornalismo investigativo, nós vamos poder nos concentrar mais no lado humano das histórias e não necessariamente vão substituir a parte humana do trabalho do jornalista que cabe a nós fazer. Eu trabalho para o eu trabalhei durante alguns anos para o Google News Lab e eu me lembro de dizer aos meus colegas lá que eu gostaria de ter tido essas ferramentas 20 anos atrás, porque imaginem as coisas fantásticas que eu teria feito no passado, graças a essas ferramentas que vemos hoje. Então, imaginem se nós tivéssemos essas ferramentas, a maravilha que teria sido. À medida em que a parte da computação, lembram de quando os computadores ocupavam uma sala inteira e à medida em que os computadores foram diminuindo e agora cabem nos nossos bolsos, tudo isso é fantástico, mas você acha que, por exemplo, porque quando Antônio, nós precisamos realmente olhar mais de perto essa questão do engajamento com o chat, há 200 milhões de subscritores em 2 meses é algo que não pode ser desconsiderado. A questão aqui me parece que as pessoas têm perguntas e querem respostas, e o ChatGPT está acelerando, está cada vez melhor em oferecer essas respostas. Então, talvez seja necessário também mudar a forma como nós trazemos as notícias para que sejamos capazes de fazer, talvez, ofertas individuais ou fazer tags individuais para um público que realmente tem muito apetite para fazer por perguntas, que está ávido por respostas. Sorry, Mariana, please. No, no, go ahead. Vai lá, Mariana. Não, eu estava olhando para outras perguntas que foram feitas e que eu quero responder, então vai em frente você. Bem rápido eu vou responder. Acredito que a transição do jornalismo para a era digital, para a era do Google, já tem uma trajetória e o conteúdo está espalhado por aí, nós sabemos, nós podemos ver, por exemplo, receitas de cozinha,
Isso é um bom exemplo de como nem sempre isso funciona. Nós vemos, parece, uma redação explicando por que isso ou aquilo está sendo feito. Então, a razão pela qual fazem isso é que as ferramentas de busca de Google não, as pessoas não estão necessariamente pensando no conteúdo que estão passando adiante, são engenheiros e eles não, talvez, podem nem sequer possam não entender porque as pessoas estão buscando uma receita, se na verdade deviam pedir comida fora, por exemplo. Então, há umas características específicas que estão sendo optimizados e há também muitas propagandas e muitos links. Em função disso, o o modo de oferecer essas informações foi mudando ao longo dos 20 anos e, claro, o número de 200 milhões de inscritos em 2 meses é fenomenal, porque o que acontece é que o ChatGPT vai direto ao ponto, e essa é a ideia, vai rápida na resposta que buscamos. Então, do mesmo modo que houve a transição para a era do Google e tudo mudou por conta disso, eu acho que agora é uma nova transição, é uma nova relação que vai se estabelecer. Então, quando nós vemos tão claramente que as pessoas querem a informação primeiro e depois a reflexão, eu acho que essas perguntas são as perguntas que estão sobre a mesa Thank you. agora. I wanna read this Obrigada. question. Eu Johanna gostaria de says, ler "What essa are some pergunta skills aqui, do you feel que will quais continue são as for journalists to be habilidades que relevant in vocês this acham generative que AI?" serão essenciais para que os jornalistas I would say continuem that relevantes for nessa us era da AI as journalists, we need generativa? to remain curious about what's going Eu on acho que and precisamos empathetic permanecer curiosos, precisamos ser with our sources, empáticos, with the stories that continuar we're hearing, tendo because empatia obviously we can pelas learn nossas things with fontes, porque, AI, obviamente, but podemos fazer you know, muitas coisas different tools, but com the IA, skill of being mas a empathetic and habilidade, a curious and being capacidade de able ter to tell empatia, the de story se from a conectar e de ser capaz de human contar uma part, the human história do part of the ponto de story, that's something that vista I don't think is humano, ou contar a parte that mais humana de cada história, ChatGPT eu or não AI acho is que nenhum chat tools are GPT vai going to ser replace that. capaz de And substituir Catalina isso, ou recycling nenhuma and dessas the transition to ferramentas. the digital Eu me age 20 years lembro ago, que, we quando had aconteceu essa the same transição para a era questions, but digital very 20 similar anos atrás, questions. nós não And tínhamos today that I exatamente as learned so mesmas far is that perguntas, the mas journalists eram will be part questionamentos of this to similares. keep E people nós informed, definimos que o nosso trabalho é manter as pessoas informadas, technology. treinadas e One educadas of em the big tecnologia problems with the também. industry E eu me now lembro is que that eu we acho que um dos learn things problemas com a very indústria quickly, agora é que nós not não prepared, adotamos a and tecnologia tão yeah, rápido some quanto of those deveríamos, mas skills não nos and tasks preparamos. Então, are not algumas dessas like habilidades, dessas technology or capacidades que tools, but precisamos we ter used to have para people evitar just ser dedicated to transcribe interviews. substituídos. And Por even exemplo, many years nós ago, tínhamos now we don't pessoas even have dedicadas a anymore. transcrever We have entrevistas há muitos e muitos anos, tools, mas agora não but precisamos one disso porque key temos ferramentas element que I would say fazem isso that no is lugar de uma staying pessoa. Mas eu informed diria que o and elemento essencial é learning permaneça em skills forma, in journalism aprenda and being able to diferentes habilidades em go jornalismo out e para into que the nós field and do possamos reporting, sair, like ir go to sobre o TV and do terreno, it, but fazer, sometimes criar e students buscar a or informação. people Vamos that they fazer wanna isso. Os maybe work jornalistas always from the office or from talvez home, but queiram just trabalhar get desde out and talk to casa, do people and escritório, hear não, from mas person person. agora That's vá something fazer as that suas you know entrevistas em pessoa, ChatGPT or any tool vá like this will not trabalhar be able to sobre o do for you. So terreno. I think E isso é algo que o our job ChatGPT remains não very vai fazer no seu lugar. O nosso trabalho continua sendo extremamente importante. Eu acho que vai ser necessário que tenhamos muitos editores, porque, claro, se os resultados vierem da IA generativa, nós vamos precisar da habilidade de escrutinar, de pesquisar direitinho o que vem daí para destacar e para encaminhar melhor. Nós sabemos que há muito em jogo aqui e
Então, para continuar empregado no jornalismo, eu, por exemplo, minha estratégia pessoal é sempre ver o que vem a seguir, não para criticar, mas para adotar rapidamente, ser nem todo mundo está onde você está, você pode ser o herege na sua sala que fica dizendo: "Ah, está vindo aí, está vindo aí". Não, nós temos que nos preocupar pela história de hoje, mas nas melhores redações sempre haverá lugar para os 2 tipos de personalidade, aquelas pessoas que estão fazendo a história do dia e as pessoas que estão já refletindo, pensando no amanhã. São formas diferentes que nós vamos ter que, nos conectar. Não sei se o Sil quer acrescentar algo aqui. I think what you're saying is right on point, and Eu acho que o que você está dizendo é exatamente o que acontece. E eu tenho estou vendo as perguntas e acho que talvez nós não consigamos responder todas, e são ótimas perguntas. editors in the loop is another way of saying Eu diria que editores na sala, editores na redação é um outro modo de dizer que precisamos de pessoas na redação. Eu estive na Argentina 2 semanas e nós estávamos fazendo um trabalho com o Twitter. E nessas sessões nós estávamos discutindo a necessidade da participação de humanos na questão. Havia o que estava acontecendo é que eles estavam fazendo intervenções humanas em cada parte que ia ser postado no Twitter. Não, foi fantástico, ou seja, há muito tempo sendo implementado nessa tarefa que eles estavam fazendo. Não é exatamente um trabalho de edição, mas não importa o que precise ser feito exatamente, é necessário que haja pessoas envolvidas, pessoas participando. Então, no fim das contas, vai ser necessário que pessoas estejam avaliando o que está sendo produzido através das tecnologias. Então, nós ainda não chegamos no ponto, esse ponto que a gente achava. Então, a edição vai continuar sendo parte do trabalho e vai continuar sendo feito por olhos humanos, essa revisão. E talvez você possa dizer: nem todo mundo funciona como editor. Sim, isso é outra coisa. E desde que a AI generativa traz resultados fabulosos, isso é uma boa pergunta, essa pergunta que tem aqui, principalmente quando eu penso das notícias que vêm de Gaza e de Israel. Eu diria que o jornalismo e as redações, inadvertidamente, cometem erros, porque muitas vezes, às vezes acontece uma pausa, há uma interrupção do que você sabe do que está acontecendo sobre o terreno. Pode haver uma explosão, mesmo sem inteligência artificial nessa mistura. Nós sabemos o que as pessoas podem nos contar sobre o que está acontecendo na realidade. Eu acho que a Mariana também pensa sobre isso. Nós deveríamos estar menos preocupados sobre a nossa exatidão, afinal, é o único que nós temos. Não, eu queria acrescentar algo, porque essa pergunta se relaciona um pouco com o que ouvimos antes sobre a questão das habilidades essenciais. E eu vou dar um exemplo fantástico desse curso. Nós tínhamos os vídeos em inglês e precisávamos dos vídeos em português. Obviamente, isso dá a ferramenta para ter as legendas automáticas. Mas ainda que tivéssemos uma ferramenta e que estivesse traduzindo, no meu caso, eu ainda precisei ir revisar a tradução, porque, afinal, nós precisamos ser extremamente precisos. Então, eu diria que outra habilidade importante para os jornalistas é aprender outros idiomas, porque, por mais que a ferramenta seja fantástica para transcrição e tradução, é importante que você vá lá, revise, que haja precisão e também evitar erros e também identificar as diferenças culturais. Isso é algo que essas ferramentas não vão fazer e nós temos que permanecer, então, como eu diria, muito
rígidos, muito precisos, muito exatos. Exato, preciso, não é isso? Então, isso, o o Google Translate, por exemplo, funciona bem, funciona melhor do que há 10 anos, mas você ainda tem que ver o texto e garantir. E ouvir também o idioma original para ver se está sendo traduzido corretamente. Senão, as pessoas vão receber uma mensagem diferente. Então, eu acho que, sim, nós precisamos de continuar a ser acurados, precisos, isso não pode desaparecer. Vamos precisar ser mais rigorosos e estritos naquilo que fazemos, na minha opinião. Estamos sendo muito exigentes? Não, eu acho que nem tanto. Tem as companhias, por exemplo, que estão fazendo pesquisa em tecnologias de IA, e tem toda essa classificação, né, por exemplo, de aprendizado de máquina, machine learning, e, por exemplo, nada pode ter 90% de precisão. É toda uma lacuna aí. Tem aí, se você aceita isso, se você tem a informação incorreta, geralmente o resultado não vai ser bom. Mas eu acho que as salas de redação devem exigir mais, e elas podem fazer isso, e devem fazer isso. E é preciso alinhar esses modelos, ver o resultado produzido e garantir que você não está produzindo nada fake, nada falso, vamos dizer assim. A IA generativa por design, tem essa pergunta aí, né, porque você vê por exemplo, pergunta também se há uma relação entre os várias pessoas que estão fazendo isso. Às vezes as pessoas, os modelos de linguagem, eles estão treinados com o grosso da internet, então você pega o modelo de linguagem que não foi treinado ainda, precisa ser treinado, e no nós temos que encaixar isso com terabytes de informação. Nós estamos comprimindo toda essa informação a um espaço bem curto, bem pequeno. Então, você pega terabytes de informação, eles estudam os padrões, a regularidade da informação, e eles comprimem isso em poucos gigabytes. Então, é como, por exemplo, quando você salva um JPEG, então 50% Photoshop, e você tem granularidade maior, etc. E devido a isso, os modelos de linguagem, eles têm que ser aprendidos, e tem todo aí o conteúdo na internet que, com uma SEO. Então, às vezes, ele não está definitivamente ou corretamente treinado. Então, existe um circuito fechado com o linguagem e com esses modelos, e há, então, possibilidade de que o resultado seja realmente menor do que e seja mais uma imitação. Parece como o inglês da Associated Press. Parece um pouco corporativo, mas se há uma maneira de que o conteúdo pareça um conteúdo seu, SEO. Podemos enfrentar essa situação onde muitos imitam esse tom, não é isso? Não sei se Amy ou Mariana tem outras ideias sobre isso. A parte de que os dispositivos de busca vão mudar nos próximos 12 meses, eu acho que o SEO como habilidade, nós temos que ver como que isso está mudando de cada vez. E vai ser necessário ter uma habilidade muito bem realizada. Vamos ver que vamos ter que ter gente com ferramentas muito mais apropriadas. E editores, nós vamos
ter, que vamos necessitar, inclusive, gente que possa fazer um bom trabalho com SEO e melhorar a sua capacidade para adaptar, melhorar o modelo com as buscas que se forem. Tem uma pergunta sobre, por exemplo, as mídias, que talvez assim, porque as pessoas, sem ver a mídia original, qual seria a sua visão sobre isso? Bom, eu trabalho para uma organização que já trabalha com IA, OpenAI, né? A IA aberta, em termos de licença de material para treinamento. E na comunidade de mídia, nós vemos que o nosso material e o nosso trabalho está sendo absorvido e não está sendo pago. Então, esse conteúdo não é gratuito, ele não é fácil, não é seguro de produzir. E eu pensei no colapso dos modelos, em algum desses modelos. E cada vez mais que há treinamento de AI, há essa possibilidade que o material que nós criamos todo dia vai ser mais lucrativo, na verdade. Então, por exemplo, a AP produz 2.000 histórias ou matérias por dia, ou 3.000 fotos por dia. Então, produzem muito, então acho que seria altamente informativo, mas não é assim, não deve ser gratuito com a sua produção. Eu nunca vi um website. Os websites que trazem os conteúdos de outros websites de uma forma personalizadas, não sei se pegam as manchetes e colocam tudo na mesma página. Então, podemos imaginar já e resumir de uma forma muito compacta que colocam tudo na mesma página. Mas a pergunta implícita é se podemos evitar isso. Eu acho que não, infelizmente. A maior pergunta para mim é resolver a questão da proteção, a proteção intelectual do conteúdo. Bom, veremos isso talvez em 5 anos. Tem a pergunta se a IA pode criar editoriais. Por exemplo, não ter que escrever um ensaio editorial que não serve para isso. Eu digo que eu sei que pareceria que pode ser algo, uma aula da 7ª série sobre civismo, por exemplo, alguma coisa que depois você tem que apoiar e que diz que você que, por exemplo, você vai fazer uma apresentação e depois você diz, não, isso não foi como que vai saber se que foi um chat GPT que escreveu? Como todos nós entendemos, sabemos que é uma máquina, né, que escreveu o artigo, que, por exemplo, um rabino criou para um sermão. Bom, não é um ser humano, então, que criou isso, utiliza as ferramentas de uma forma diferente de uma forma diferente para o que foram concebidas. Então, vão ter que colocar em Twitter ou criticá-lo. Bom, durante todo o curso, nós lembramos os participantes de que temos que estar cientes, né, qual é o melhor uso dessas ferramentas. Lembrar essas pessoas que é bom usar as ferramentas para economizar esforço, sobretudo na sala de redação, mas nunca recomendamos que usar esse conteúdo sem supervisão humana. Nós repetimos isso. Então, eu acho que é muito importante para nós, como jornalistas, não só usar a ferramenta, mas fazer um melhor trabalho de informar sobre a IA. O que ela pode ser usado, por exemplo, o que nós escolhemos no último módulo.
Nós precisamos de mais informação sobre isso e é preciso evitar essas informações enganosas sobre IA e o seu uso na sala de redação. Temos que trabalhar nesse sentido como jornalistas. Nós podemos criar editoriais ou conteúdo resumido? Não, não é este o uso, mas é por isso que temos que continuar a informar sobre o que está acontecendo com a IA. Antes era tecnologia, agora deve ser tecnologia e IA. Eu gosto do que está acontecendo com as grandes redes de mídia que estão incorporando isso na sala de redação, porque é importante considerar como uma nova ferramenta para realmente utilizar. So, Raj, says as a journalist, it's constant conflict. Há conflito constante sobre o que é fato, o que é falso, o que é plágio e como que decidem isso. Boa pergunta. Todos temos lutar com essa questão e estamos apenas arranhando a superfície disso. As tecnologias, as companhias de tecnologia se comprometeram nos últimos 4 anos, talvez 5. Então, eu acho que a conscientização se tornou mais importante no último ano, especialmente com os jornalistas e mesmo escritores, autores de livros, por exemplo, que vem a pessoa que estão buscando e para ver se você usou o conteúdo do seu arquivo, do seu próprio material. E muitos realmente estão muito preocupados com a forma que o seu trabalho está sendo usado, sem ser pedir licença a ele. Então, tem um aumento dessa informação enganosa ou falsa. Tem pesquisa feita pelo Felix Simon e que eu postei no chat, que isso não vai necessariamente aumentar. Essa é a colocação dele. Eu acho que isso eu já vi partes relativas dizendo exatamente o contrário, dizendo que vai amplificar no dia, outros não vai acontecer nada. Então, li ambos os lados, mas eu acho que os fluxos de distribuição ainda são um ponto de fricção para vamos dizer assim, um ataque maciço, né, de informação enganosa. Bom, eu acho, da minha parte, que, para responder ao Raj, as salas de redação têm o dever de saber dividir a linha entre um ponto ou outro. A informação enganosa tem sido problema de 2016, o Twitter fez alerta, por exemplo, e tem aquele caso da Cambridge Analytica e no caso Trump, então fez parte dessa conversa, inclusive também na questão, nas discussões do Brexit. Quando fizeram o GPT no final de 2018, eles debateram esse grande modelo de 6 meses, porque, por exemplo, GP2 foi o modelo anterior do chat GPT. Então, foi mostrado para o público que tinha como se tivesse uma capacidade super-humana. Era um chatbot que né, muito inteligente, que poderia utilizar uma nova forma de ver o mundo. E o GPT realmente aumentou o interesse nos modelos de linguagem, mas isso não surgiu de uma vez só. O GPT-2 e o GPT-3 são toda uma série de modelos. Então, o GPT-2 veio numa versão muito mais condensada, uma versão média, no maior, etc. E o super grande. Então, não liberaram tudo ao mesmo tempo, todas as versões ao mesmo tempo. A primeira, a menor, depois 3 meses depois, a próxima, etc., assim sucessivamente. Então, durante esse período, e eles fizeram testes se o lançamento do GP2 e chegaram às versões, até chegar um aumento. E aí concluíram que, aparentemente, não havia mais informação enganosa
Você pode entrar no GP2 e clicar uma coisa falsa e ele vai te trazer de volta um artigo falso. Eu não tenho dúvida de que essa informação vai aumentar cada vez mais esse tipo de informação enganosa, mas a conversa, o diálogo, não está necessariamente nas mãos da sala de redação. A OpenAI tirou o ônus dessa situação. Então, eu acho que é uma questão difícil, porque tem aqueles que estão em risco. Então, muitas grandes informações de mídia estão lançando isso pela internet. Eles não podem criticar os seus próprios produtos. Isso é parte da questão. E se, Mariana, você quer falar alguma coisa? Sim, eu gostaria de falar uma coisa rapidamente. É que desinformação, informação equivocada, existe desde que eu me entendo por gente. O que acontece é que agora a velocidade aumentou e tudo vai na velocidade da luz graças aos avanços tecnológicos. E é por isso que nós temos que insistir no aprendizado de checagem dos fatos, tem que ser uma segunda natureza, outra habilidade essencial para jornalistas, checagem dos fatos, ser capaz de fazer isso, saber as ferramentas para tal. Eu trabalhei nisso já, e uma das coisas que eu acho que aumenta a informação, a desinformação e a informação equivocada é o fato de não termos aprendido a fazer essa checagem de fatos tão rápida. Eu acho que é preciso buscar a acurácia para isso e não pensem nas ferramentas de inteligência artificial como inimigos ou que vão nos expulsar das redações, não é isso. A desinformação, a informação equivocada, nós temos muitos dados que precisamos, como jornalistas, verificar o tempo todo. Usem as ferramentas para fazer isso. Isso é parte do nosso trabalho e não vai desaparecer. Não acho que a culpa seja da IA pelo aumento da desinformação no mundo todo. É isso. I thought maybe Sil, you wanted to. Eu pensei que o Sil ia acrescentar alguma coisa. Antônio disse que as plataformas começaram grátis, algumas, e agora eles são pagas. Então, a ideia é o jeito de usar as imagens generativas para fazer propaganda, quais são os limites entre o mundo do jornalismo e o mundo da propaganda. Isso é algo que ainda precisa ser resolvido e nós precisamos saber como podemos utilizar essas ferramentas com que oportunidade, porque você não sabe se a estabilidade nós não sabemos ainda qual vai ser o resultado desse processo que está nos tribunais e para ver como isso pode ser incorporado à nova realidade, ainda está por ser determinado. Agora mesmo, quando nós falamos, eu teve uma questão sobre open source semana passada, e nós temos esses pontos sobre os preços estão muito baixos, então eu só usei GPT-4 e o Whisper ia aumentar o preço 15 vezes. Então, claro, essa é uma questão, as empresas de tecnologias, elas baixam o preço para superar a competição, depois mudam o modelo e aumentam o preço. Então, alguns professores de universidade estão preocupados com isso, que isso saia do âmbito do escopo deles e que essas ferramentas serão parte de outros aplicativos. Então, as regras, claro, elas vão sendo mudadas à medida
em que os modelos vão se desenvolvendo. E, claro, no momento em que encontrarem o modelo de negócio mais vantajoso, eles vão usá-lo. E, então, eles estão ganhando dinheiro através dos servidores, da nuvem e tudo isso, mas até agora, a oportunidade que hemos visto de ganhar dinheiro não é essa, mas nós sabemos que tudo isso vem a seguir. E, claro, todo mundo agora está recortando os valores para competir, para ganhar na competição. E você sabe, os chips da Intel e tudo isso vão ser modelos individuais, mas a produção para grandes empresas vai gastar muito dinheiro. E a IA aberta agora está realmente derrubando a competição, porque eles recebem dinheiro de de diferentes empresas, de diferentes patrocinadores. Então, por enquanto, estão perdendo dinheiro, estão reduzindo os valores para superar os seus competidores. Mas voltando à sua pergunta, Antônio, sobre a questão do nível de publicidade com a IA generativa, eu acho que no contexto americano, a evidência mais importante é direitos de autor. Teve um caso de direitos de autor sobre uma novela gráfica em que as imagens foram criadas por ChatGPT e o juiz determinou que não podiam fazer isso e que esse conteúdo não podia ser protegido porque era de domínio público, já que foi produzido por inteligência artificial. Eu acho que há muita coisa ainda a ser determinada. Próxima pergunta: existe algum risco que esse conteúdo de alguma penalidade por parte do Google em função dos conteúdos feitos com o ChatGPT? Na verdade, eu não acho. Eu acho que não. Não acho que isso vá acontecer. Seria realmente difícil detectar isso. E também e quanto ao conteúdo mais antigo, que não necessariamente foi produzido pelo ChatGPT, não vejo isso acontecer, mas seria necessário fazer essa pergunta para as plataformas, para a Google. Não, eu acho que durante anos na IA generativa, o que eles fizeram é que eles decidiram atualizar as histórias, porque aí elas seriam priorizadas dentro das ferramentas de busca. E as atualizações e modificações têm números de erros bastante significativos. Então, acho que isso é o inverso do que você está perguntando sobre como as pessoas poderiam usar o ChatGPT para tentar superar as ferramentas de busca. Eu acho que esse seria um bom exemplo. Cada vez que vocês virem esses exemplos, nós podemos nos relacionar com uma situação que houve em esportes há umas 3 semanas, porque havia um ser humano na sala. As titulares de amanhã, que dizem que a inteligência artificial errou, é porque havia um ser humano ali que devia estar na sala e não estava. Então, nós não podemos colocar isso no modo automático. E aqui eu tenho uma mão metafórica levantada. E você tem sido muito ativo, Lina. Lina, você tem sido muito ativa. Ela disse que é a questão dos jornalistas cidadãos. O que vocês acham disso? Antes de trabalhar com inteligência artificial, eu estava trabalhando com jornalismo online. Eu não sei se chamar cidadãos jornalistas, mas pessoas que estavam dando suas contribuições. E, antigamente, os jornalistas não eram
treinados de modo tradicional, muitos deles antigamente não terminavam nem sequer o estudo secundário. Então, esse olhar do homem comum e esse avanço para o jornalismo mais sofisticado, de jornalistas treinados nas redações, é fantástico, mas isso não era a tradição antiga. Então, eu diria que esse cidadão jornalista talvez nos leve de volta a uma tradição mais antiga. E quais são as motivações, aí isso depende muito. Sil ou Mariana, vocês querem acrescentar algo? Eu acho que volta a essa questão da verificação que já abordamos. E os modelos de linguagem, qualquer um pode utilizar, são fáceis de utilizar, mas há algumas questões sobre esses modelos de linguagem e o seu acesso. No mínimo, por enquanto, eu preciso usar Python, mas daqui a pouco isso vai mudar também. Então, temos essa situação em que as pessoas descobriram que o GPT era ótimo para fazer pesquisa e começaram a pesquisar conteúdo ali, mas eu posso ver que a IA generativa pode ajudar isso a melhorar e a aperfeiçoar, mas também vejo situações, ou prevejo situações em que a IA possa levar as pessoas pelo caminho equivocados. Então, por exemplo, uma pessoa que está apresentando um processo contra alguém como esse, que nós falamos aqui, uma ação legal contra alguém, os números da citação, isso, aquilo. E aí, qual é a evidência que nós temos? Então, o advogado pegou esse material que foi apresentado e disse: quem é esse? Então, todos esses números, o juiz percebeu que tudo tinha sido feito, que os precedentes não existiam e que tudo era inventado. Então, nós temos que pensar sobre o futuro e precisamos ter uma resposta sobre como verificar melhor o conteúdo gerado por IA. E, claro, se caso caia em mãos equivocadas. Isso, eu sempre insisto que foi um erro humano. O ChatGPT colocou alguns casos anteriores, mas eu, se fosse advogada, teria verificado se esses casos eram os casos que me interessavam. E isso chegou aos titulares, às manchetes dos jornais, porque alguma pessoa não fez a verificação. É verdade. I was just going to say thank you, Eu everyone. ia dizer obrigada a todos por essas 4 semanas. Nós ainda não terminamos. Eu vou voltar aos fóruns para fechar a semana de hoje. Os materiais vão continuar disponíveis por 4 semanas. Então, e os certificados são grátis. Talvez vocês não tivessem pensado em pedir um, mas agora repensem isso. E Mariana, eu quero agradecer a Mariana e a Sil por participarem nisso comigo e Mariana trouxe suas habilidades de tradução também. E também muito obrigada por ensinar novas palavras em espanhol. Então, eu quero agradecer a todos. Foi uma experiência fantástica. Muito obrigado a todos.